Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Graças a Deus, que em tudo nos dá vitória, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quero convidar a igreja a abrir comigo na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10. Graças a Deus, por alguns dias, o Senhor tem me levado à meditação nesta palavra, e hoje nós estamos aqui, pela sua graça, e assim transmiti-la à igreja. Partindo do verso de número 4, assim está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Graças a Deus por esta palavra. Armas da nossa milícia. A primeira expressão de Paulo é que não são carnais, porque na realidade nós podemos até nos sentir tentados a usar os nossos próprios métodos para evangelizar e alcançar almas para o reino de Deus. A expressão bíblica que eu li, ela é voltada à obra da evangelização. Eu até fico feliz com Jesus, porque o Senhor já nesta noite, nesta mesma epístola, Ele usou o seu servo para mencionar a respeito desta obra que é a mais gloriosa que nós podemos falar dela, a obra da salvação. E o apóstolo Paulo também, vejo com grande alegria, ele escrevendo assim aos crentes de Corinto, que não é por nossa própria capacidade, não é pelos nossos próprios métodos, nem por uma sabedoria própria ou, por assim dizer, comum, mas ele diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Em Deus. Para qual finalidade? Destruição das fortalezas. E me chama muita atenção cada verso, porque no verso de número 5, ele diz que estas armas poderosas em Deus, que destrói as fortalezas, também vai destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós sabemos muito bem, e é uma palavra simples que menciono, é de compreensão de qualquer um que me ouve, que ao redor do mundo existem centenas de religiões. A maneira como muitas pessoas têm aprendido, e por intermédio deste aprendizado, elas adquirem um entendimento. E quantas almas existem que têm um certo entendimento naquilo que elas aprenderam, na religião em que elas foram ensinadas, que elas são salvas
por aquilo que elas aprenderam na religião aonde elas estão permanentes. E tudo isso por intermédio do ensino que lhes foi dado. Eu gostaria de não tomar tempo e mencionar as inúmeras religiões que existem, porque em cada uma existe um sistema doutrinário de ensino. A realidade é que existem algumas que até se dizem cristãs, ou seja, seguidoras de Cristo. Mas, quando se examina pelas Sagradas Escrituras, se compreende perfeitamente que não há uma verdadeira vida cristã. E o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, nesta palavra, é exatamente isso. É a oportunidade que é oferecida a mim e a você, a qualquer um de nós, que realmente temos convicção de que estamos na verdade. Qual é a oportunidade? É a oportunidade que, por intermédio da evangelização, ou seja, da pregação da palavra, seja coletivamente ou individualmente, nós levarmos cativo todo o entendimento errado à obediência de Cristo, que é o entendimento correto. A realidade é que eu estou até o presente momento mencionando a Sagrada Escritura. Dentro da meditação que eu fiz, me veio ao coração, e eu quero antecipadamente dizer isso à igreja, o desejo de também dar um testemunho de uma experiência própria. Não querendo dizer que os irmãos não estão me compreendendo, mas eu entendo que por intermédio desta maneira que vou testemunhar, irá clarear melhor a mente dos irmãos acerca desta Escritura. Eu tive uma oportunidade certa vez na escola de evangelizar uma professora. O fato que sucedeu é que, iniciando as aulas, a primeira lição que ela deu foi no livro de biologia, e a matéria era relacionada à teoria de Charles Darwin, ou seja, a chamada teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Os irmãos sabem muito bem, por intermédio de leituras e pesquisas, que este homem, com este ensino diabólico, influenciou muitas mentes jovens em muitas faculdades do mundo, que passaram a acreditar que realmente as coisas eram assim. E na realidade, todo o ensino contrário às Sagradas Escrituras, todo o ensino que desmerece o poder de Deus em Cristo Jesus para a salvação, é um ensino diabólico, não vem de Deus, qualquer um que seja. O único que é verdade é aquele que é de Cristo, o resto é tudo obra diabólica, porque a intenção do diabo é esta, é afastar as almas da presença de Deus. E ali, quando eu observava o início do ensino, eu via que ela dava toda ênfase ao estudo, ela era bem enfática ao ensinamento. Eu comecei a pensar comigo: Jesus, me dá a oportunidade de um dia poder conversar com a minha professora. E durante alguns dias essa oportunidade o Senhor me deu. Eu me aproximei dela e quero resumir esse ponto para ir direto à palavra. E então eu disse para ela assim: professora, eu posso te fazer uma pergunta? A senhora acredita no que a senhora ensina sobre essa teoria da evolução? Ela manteve silêncio por uns segundos e demonstrou uma certa dúvida, ou seja, que um pouco acreditava e um pouco não acreditava. E dentro daquele momento que eu tive de poder conversar com ela, eu lhe perguntei novamente: a senhora acredita no que a senhora ensina? Então ela me respondeu: eu tenho uma certa dúvida. Eu disse para ela assim: a senhora me dá liberdade de falar à senhora a respeito de Jesus, porque eu acredito que ouvir a respeito dele, com certeza a senhora já ouviu, mas mesmo assim, eu posso falar de Jesus para a senhora?
E ela então disse: estou à sua disposição. E naquela oportunidade, eu comecei a falar a ela de Cristo Jesus. Irmãos, não foram muitos minutos, foi pouco tempo ali. Quando findou o diálogo, ela ia embora para casa e ela me disse assim: olha para os irmãos ver o que aconteceu. Ela pegou um papel e escreveu o endereço da casa dela e disse para mim assim: eu gostei muito da conversa, eu quero agora fazer um convite para você. Você aceita ir na minha casa? Eu moro no Vista Alegre, no caminho que vai para a cidade de Lorena. Aí eu falei: aceito sim. Eu posso marcar um dia com você? Eu falei: pode. Então você vai no sábado à tarde em minha casa e leva a Bíblia também com você. Você pode fazer isso? Eu falei: posso. Quando chegou o sábado, eu fui na casa da minha professora. Irmãos, para minha surpresa, eu achei interessante esse acontecimento, ele marcou a minha vida. Naquela tarde de sábado, ela reuniu na sala da casa dela, o pai dela, a mãe dela, o avô e 2 irmãos. Eu achava que só ela iria me atender, mas a família toda estava ali. Quando eu entrei, ela me convidou para sentar, e ela disse assim para mim: bem, eu te convidei, e você já sabe para quê, então pode começar. Eu abri a Sagrada Escritura e naquela oportunidade eu comecei a falar do amor de Deus em Cristo Jesus para a salvação das almas. Irmãos, ali foi um momento muito maravilhoso para mim. Terminado o diálogo, eu me despedi deles, depois de ter feito o apelo. Foi uma tarde maravilhosa e fui embora. Eu vou dizer aos irmãos aqui algo interessante. A semente foi semeada, e quem opera o milagre é o Espírito Santo. Passaram-se exatamente quase 2 anos. Olha o tempo que passou, quase 2 anos. Aí um dia, aqui na Avenida Rui Barbosa, quando ainda o irmão evangelista Wagner dirigia a igreja ali, eu fui convidado para pregar num culto de quinta-feira, e fui. Quando eu terminei a mensagem de si do púlpito, eu comecei a cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E de repente, ao cumprimentar uma irmã, aquela irmã segurou forte na minha mão. E quando eu fui tirar a minha mão da mão dela para cumprimentar outra pessoa, ela apertou a minha mão mais forte e disse para mim: olha para mim, você não está me conhecendo? Aí eu olhei e disse a ela: me faz lembrar de você, por favor. Eu sou a sua professora, Ana Cláudia. Lembra de mim? Por intermédio disto que eu estou contando aos irmãos, baseado num testemunho, mas em harmonia com esta palavra. O que? É que nós devemos pregar, como Paulo falou. E sabe por qual finalidade? Para levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Jesus. Sabe por qual razão? Como eu disse, no que diz respeito ao ensino de muitas religiões, a grande realidade é que muitas almas que trabalham com você no seu trabalho, que moram na rua da sua casa, que faz vizinhança com a sua casa, que estão contigo, jovem, na escola, que estão próximos a você diariamente, estão cativos no engano, estão cativos na mentira. E muitas das vezes, esta mentira, para eles é a verdade, porque ainda não alcançaram a verdadeira luz que vem de Deus, que é Cristo Jesus em suas mentes. E aí, qual é a sua função e a minha? É pregar, para que então, aquele entendimento que é errado, seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. A minha ex-professora Ana Cláudia tinha o seu entendimento em algo que ela entendia ser verdade, mas quando o evangelho foi pregado, ela descobriu que aquilo era mentira, e ela veio para a verdade, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E olha, eu não preciso dizer a respeito de A, B ou C, porque cada um que está aqui me ouvindo pode fazer essa investigação agora. Quantos de vocês estão aqui hoje, mas outrora não eram crentes? Estavam no engano, no pecado, envolvidos no mundo. E aí, o que aconteceu? Algum dia, você ouviu esta palavra, e esta palavra penetrou no teu coração, e sabe o que aconteceu?
aquele entendimento enganoso em que você vivia nele, ele foi cativado, e você foi levado à obediência de Cristo Jesus. Será que você pode agradecer a Ele nesta noite, porque Ele te libertou do engano? Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. E o mais lindo de tudo é que, como o próprio Paulo diz, que as nossas armas, ou as armas da nossa milícia, não são carnais. Por favor, irmãos, eu gostaria que os irmãos não interpretassem mal a expressão que eu vou usar, porque eu sei que usando ela, vocês vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Você não consegue enfiar Cristo goela abaixo de ninguém. Existem pessoas que acham que para ganhar uma alma é necessário sufocá-la em seu pescoço e desejar demais que ela venha, sabe, daquela maneira violenta. Você tem que aceitar Jesus, venha, 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 naquela insistência que muitas das vezes causa até um incômodo na pessoa que ouve, quando na realidade é isso que Paulo está querendo dizer. As nossas armas não são carnais, não é pelo teu próprio esforço, não é pelos teus próprios métodos, não é pela tua própria sabedoria. A nós cabe apenas o pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo convencer e o pecador se arrepender, pode ter certeza que ele virá. E ele continua dizendo: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda a altivez significando o sentimento de soberba. Destruindo toda a altivez, porque muitos se vangloriam por serem pertencentes a uma determinada religião e consideram que ali é o caminho justo e certo. Então aquilo entra em seus corações como sendo uma soberba, um sentimento de vanglória por aquilo. E o que Paulo está querendo dizer? Que a palavra de Deus, ela tem poder para destruir todo este orgulho, que na realidade é pecado. Ela tem poder para destruir todo este orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. E continua dizendo: levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo Jesus. Tem um testemunho que aconteceu, e eu li certa vez, achei muito lindo esse acontecimento, com um evangelista chamado Torrey, é um americano. Ele estava em um lugar pregando a palavra, e quando ele finalizou a mensagem, um homem que estava ali ouvindo, ele se aproximou do evangelista Torrey e disse para ele assim: eu admiro muito a sua convicção, porque enquanto você estava pregando, a maneira como você pregava me admirava. Admiro a sua convicção. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: para mim, tudo que você disse é um absurdo, é loucura. O missionário Torrey, quando ouviu aquele homem dizer isso a ele, ele respondeu assim para aquele homem: e na verdade, você tem razão. Então aquele homem disse assim: mas então você também concorda comigo que tudo isso é loucura? E o evangelista disse para ele: é loucura para você, para mim não. E eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia Sagrada fala da sua pessoa. Então aquele homem perguntou: mas como que fala? Então o evangelista abriu a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, onde está escrito: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aí então aquele homem, quando ouviu o evangelista dizer aquilo a ele, o evangelista lhe disse: agora você entendeu? A palavra de Deus, ela separa no mundo as duas classes de homens que existem: aqueles que o evangelho para eles é loucura, e aqueles que o evangelho para eles é o poder de Deus. Para você o evangelho é loucura, mas para mim é poder de Deus. Você está louco, eu estou são.
E o evangelista então saiu da presença dele. Sabe o que aconteceu? Às vezes, o acontecimento é instantâneo, é rápido. Às vezes, pode demorar alguns minutos ou horas, semanas ou meses. Mas uma coisa é certa: o Espírito Santo trabalha. Quando o evangelista estava ausente dele a alguma distância, ele correu atrás dele e lhe disse assim: por favor, apresente-me melhor então o poder deste evangelho, porque eu quero ser participante dos homens da primeira classe que você falou. Sabe o que significa isso? Que a nós, meus irmãos, cabe o pregar a palavra, e Jesus é aquele que vai operar nos corações. E sabe por que eu estou pregando essa palavra nessa noite? Porque eu fui inspirado pelo Senhor assim. Porque durante toda a semana o Senhor falava forte ao meu coração a respeito desta preocupação que deve comover a igreja. Porque ultimamente, muitas coisas que têm nos comovido é a satisfação dos nossos desejos próprios. Devemos ter cuidado, porque senão se cumprirá em nós o que Tiago escreveu: nós nos tornaremos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Para sermos amigos de Deus, irmãos, nós precisamos fazer o que Deus quer que façamos. Devemos pregar a palavra sim, e ganhar almas para o reino dos céus. Você deve pregar ao seu vizinho, ao seu companheiro de trabalho. Sabe por quê? Ele está cativo no entendimento errado, ele está cativo no engano, ele está cativo no erro, ele está ainda no pecado, mas pode ser liberto. Ou será que isso não arde no teu coração? Perdoe-me a franqueza, mas eu preciso lhe dizer: se a vida cristã é uma vida cheia de evidências, uma das evidências claras de que você é um crente é porque você deseja que almas sejam salvas. Se a vida cristã é uma vida cheia de evidências, uma evidência real de um cristianismo verdadeiro é que o teu coração almeja que o teu parente seja salvo, que a tua mãe seja salva, que o teu irmão seja salvo, que a tua esposa seja salva, que os teus filhos vão morar no céu com você. Porque se esse desejo não inspira o teu coração, me desculpe a franqueza, ainda falta muita coisa de cristianismo em você. O nosso coração, irmãos, ele deve arder por almas salvas. Eu até entendo, e por intermédio de leituras que fiz de grandes homens e mulheres de Deus, que por alguma alma nós devemos agonizar em oração, dobrar o nosso joelho e falar: Jesus, tem misericórdia, liberta do erro, liberta do engano, porque o Senhor tem poder. Quantos que estão aqui me ouvindo agora, que outrora viciado em droga, no alcoolismo, na prostituição, no adultério, na fornicação, no roubo, na fraudulência, na vida leviana, e agora você está aqui, pecando e andai. Por quê? Porque Jesus te libertou do mal. Será que você não pode agradecer a Ele, porque Ele te libertou do mal? E quantos ainda estão assim? Quantos? Oh, meus irmãos, vamos valorizar a cada dia o que Ele fez por nós e pode fazer por alguém que às vezes está do nosso lado morrendo. Às vezes existe alguém que pisa no mesmo chão que você, dentro do teu estabelecimento, na sua residência, ou do teu lado, e está morrendo. Oh, meus irmãos, não devemos ser omissos, nem nos fazer como desapercebidos, e quantas das vezes até mesmo olhamos e fazemos pouco caso, fazemos uma investigação externa, e olhamos o quadro e dizemos assim: esse aí ou essa aí, na situação que está, eu acho muito difícil que algo aconteça. Ei, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. Mecando e arrais, é o Deus do impossível. Às vezes se examina que pelo aspecto exterior é que se vê então qual será salvo e o qual não. Ah, meus irmãos, existe até um exemplo bíblico que um dia chamou minha atenção, e é interessante que eu vou lá para o Antigo Testamento. Alguém pode até achar estranho, mas não
Não é estranho não, porque às vezes nós estamos na igreja já há tantos anos, e às vezes nós nos achamos crentes tão maduros, tão espirituais, e quantas das vezes cometemos erros gravíssimos naquele questionamento que nós mesmos fazemos acerca de outros. Eu me lembrei da figura do profeta Samuel. O Senhor disse a ele um dia: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai na casa de Jessé o belemita, e lá tu ungirás aquele que será rei em Israel. Samuel foi, e quando ele entrou na casa de Jessé, e ele bateu o olho em Eliabe, ele disse: eis aí o ungido do Senhor. Aí Deus vem e repreende Samuel. Era profeta, era juiz, era sacerdote, era crente velho na Assembleia de Deus, já era um irmão maduro espiritualmente, e falhou na sua consideração. Aí Deus disse para ele: Samuel, Deus não vê como vê o homem julga por fora, mas eu olho o que está no coração. Irmãos, tomemos cuidado, porque há corações sofrendo, que exteriormente para nós parece um bagaço que não vale mais nada, mas para Jesus, Ele pode fazer do lixo um luxo, porque Ele tem poder para transformar vidas. Aí eu fiquei pensando assim, é interessante, irmãos, interessante, o que Jesus me fez pensar. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei considerando a Escritura, e eu falei assim: Senhor, por que Samuel fez isso? Não é simplesmente porque Eliabe exteriormente era um homem belo, forte e robusto. Tem mais alguma coisa. Aí eu comecei a entender a Escritura. Sabe por quê? Porque outrora, um pouquinho tempo atrás, quando Deus chamou um homem para ser rei, Deus escolheu Saul. E Saul era alto, tinha semblante bonito, era um homem de belo aspecto. Quem sabe se Samuel então considerou assim: bom, Deus vai escolher um novo rei. Já que Deus vai escolher um novo rei, Ele não vai querer pegar um homem baixinho, feio e todo esquisito, né? Ele vai querer pegar um homem grande, forte e bonito, porque já que Ele escolheu Saul, e Saul era assim, então na verdade Deus vai escolher um outro mais ou menos igual a Saul. Aí quando ele bate o olho em Eliabe, aí está o ungido do Senhor. Irmãos, as coisas não são assim. Deus não vê como nós vemos, porque a escolha de Deus não está naquilo que está do lado de fora. Quando Deus chamou você, primeiro Ele olhou para o coração. Só que quando Ele olhou para o coração, Ele não viu nada bom não. Ele viu coisas muito más. Mas ainda assim, segundo o beneplácito da sua vontade, aprove a Ele te salvar, e que você agradeça a Ele por isso, porque merecimento, a Bíblia diz que não tinha nenhum, mas Ele quis, então que nós possamos só agradecer. Eu agradeço a Deus, porque Ele me salvou, me libertou, me deu o Espírito Santo, oh glória, me fez mensageiro do Evangelho. Eu agradeço a Ele, porque um dia Ele olhou para o meu pai, dentro do presídio Carandiru, um homem enganado pelo mal, afundado no pecado. Ele salvou a minha mãe, que era prostituta, vivia nos prostíbulos, entregando a sua vida às mãos de Satanás, mas Ele salvou. E a consequência disso tudo é que eu fui alcançado também, e de alguma maneira Ele alcançou a tua alma. Agradeça a Ele, porque tu és um salvo em Cristo, meu irmão. Meu irmão, não tem bem maior, não tem bem melhor. Oh Deus, eu sei que você precisa de muitas coisas. Ah, meu Deus, há tantos bens que vêm de Deus, que nós almejamos. Hoje mesmo ouvimos o testemunho da nossa irmã, que orou tanto para que o Senhor a curasse, e o Senhor curou. Quantos oram por um emprego, o Senhor abre a porta. Quantos oram para que o seu comércio prospere, e Deus faz o comércio prosperar. Quantos oram para que a sua vida financeira melhore, e Deus o abençoa de alguma maneira. Quantos oram por questões materiais, e o Senhor pode fazer. Mas meus irmãos,
isso é bom, mas não é o melhor. O melhor é ser salvo. O melhor é ser salvo, porque um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai terminar. Eu fiquei meditando na obra de Deus em favor da minha e da tua alma. Aí o Senhor me levou a lembrar do leproso purificado em Lucas 8. Lucas 8 mesmo. Se eu estou errado, alguém pode me corrigir. A Bíblia diz que aproximou-se dele um leproso, dizendo: se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus disse: eu quero te limpar, seja limpo. E a Bíblia diz que logo o leproso sarou. Mas aí, meditando nessa palavra, o Senhor me levou a muitos pensamentos, irmãos. E o Senhor me deu uma escritura, eu preciso compartilhar com vocês. Lá em Levítico capítulo 14, por favor, abra comigo. Em Levítico capítulo 14. No capítulo 14 do livro de Levítico, está escrito aqui assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Leiam comigo todos juntos o final, vamos lá? Será levado ao sacerdote. Aí continua a palavra: e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote o declarará limpo. Aí essa escritura, fazendo menção da escritura sobre o leproso purificado, o Senhor me levou aqui. Sabe a respeito do que? Eu gostaria, por favor, meus irmãos, porque tem algo muito espiritual e lindo aqui. Olha para vocês verem, Levítico capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. O que vai ser feito? Ele será levado ao sacerdote. Ele será levado ao sacerdote. E continua o verso de número 3 dizendo: e o sacerdote, o que ele vai fazer? Sairá fora do arraial. Dá para você imaginar a cena? Quando a palavra diz que ele será levado ao sacerdote, subentende-se que tinha alguém levando ele ao sacerdote, uma pessoa conduzindo o leproso em direção ao sacerdote. Mas também existe uma atitude do sacerdote. O sacerdote sairá fora do arraial para se encontrar com o leproso. Sabe o que o Senhor me fez pensar? Que ele saiu fora do arraial celestial, desceu aqui para se encontrar com os leprosos. E algum dia alguém pregou a palavra para você, e enquanto essa pessoa estava pregando, sabe o que ela estava querendo? Levar você em direção ao sumo sacerdote. Mas observem bem que essa palavra em Levítico número 14, no capítulo 14, diz que a primeira atitude é a do leproso, se arrependendo e indo em direção. E o Senhor depois sai fora do arraial e vem em direção ao leproso. Na verdade, o Senhor primeiro deixou a sua glória, para que então viesse em nosso favor. Quando eu examinava a Escritura, me veio à lembrança uma outra passagem conhecida de vocês. Vocês se lembram da palavra do filho pródigo? Claro que se lembram. Quantas vezes falada? A palavra diz que quando o filho reconheceu que era um miserável e arrependido, foi correndo em direção ao pai, a Bíblia diz que o pai saiu de dentro da casa e veio correndo em direção a ele. Oh, meus irmãos, aí está o segredo. Ele veio em direção a nós primeiro. Então vamos agradecer e fazer como essa palavra, pregar o Evangelho, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu encerro essa palavra e mais uma vez eu digo aos irmãos: esse desejo deve arder no seu coração, ganhar almas. Precisa ser sincero, ganhar almas para o reino dos céus.
Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer livrar.